Parabéns para você que decidiu vir até aqui buscar conhecimento, conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus e um pouco mais sobre o que ele tem a nos oferecer, um pouco mais sobre o que o livro da vida oferece para você. Neste vídeo de hoje, eu vou estar meditando com vocês a respeito do capítulo 1 de Provérbios, o primeiro capítulo do livro da sabedoria, na onde o rei Davi fala para o seu filho Salomão. Vou estar começando com vocês aqui a partir do versículo 5. No versículo 5 ele fala o seguinte: o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Então, assim, no próprio livro de Provérbios, um pouco mais para frente, ele fala o quê? Que a sabedoria habita com silêncio. Então, se a sabedoria habita com silêncio, os homens sábios, eles ouvem mais do que falam, e através do ouvir, eles agregam mais sabedoria. Aqui na segunda parte do versículo ele fala o seguinte: o homem de entendimento, ele alcançará sábios conselhos. Então, assim, um homem que tem entendimento, ele busca o seu conhecimento, o seu desenvolvimento nos conselhos das pessoas que já deram certo. E aqui no próprio livro de Provérbios, mais para frente, também fala que a sabedoria habita com os conselhos. Para quem que você deve pedir os seus conselhos? Primeiramente, para as pessoas que te amam de verdade, pessoas verdadeiramente que trocariam até a própria vida por você. Seu pai, sua mãe, uma avó, um irmão, as pessoas que realmente querem o seu verdadeiro bem. Segundo, você deve procurar os conselhos com pessoas que são especialistas no tema. Então não adianta você querer pedir conselho amoroso, conselho sobre casamento para uma pessoa que já tem 3, 4 divórcios, uma pessoa que nunca se casou, essa pessoa não vai saber falar sobre relacionamento com você. Agora, aquela pessoa que você vê que já tem muitos anos de casado, aquela pessoa que já passou por crises no casamento e superou, essa pessoa você pode pedir um conselho sobre relacionamento, sobre casamento. Sobre finanças, não adianta você pegar uma pessoa que nunca teve uma empresa, uma pessoa que faliu inúmeras vezes e ainda não aprendeu, porque ela não vai conseguir te dar um conselho sobre finanças. Agora, se você pegar aquele cara que ele batalhou ali, prosperou, conseguiu se desenvolver, mesmo que ele já tenha quebrado algumas vezes, mas hoje ele está bem financeiramente, esse cara você pode pegar conselhos porque ele é especialista no assunto. A sabedoria habita com os conselhos, só pode te dar conselhos pessoas ou que te amam verdadeiramente, que com certeza vão querer o seu melhor, ou pessoas que são especialistas no assunto. No versículo 7 fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria. Então, assim, no livro de Tiago ele fala o seguinte: quem quer sabedoria, peça a Deus. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus acima de todas as coisas. Então esse é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Tema a Deus, tema a palavra de Deus, siga os seus mandamentos. Mas os loucos, eles desprezam a sabedoria. Quantas pessoas você já ouviu falar: ah, não vou ler livro não, ler livro é mó chato. Ah, eu não vou estudar isso daí não, estudar não é para mim. Com certeza, se você conhece pessoas que já falaram isso, você vai ver que essas pessoas elas estão sempre na mesma condição, elas nunca evoluem, têm sempre a mesma mentalidade. São pessoas tolas, pessoas que estão desprezando a sabedoria, pessoas que elas não querem evoluir, não querem aprender. E os tolos, todo mundo conhece o fim. Ele vai viver uma vida, desculpa a palavra, mais medíocre e vai se manter sempre dentro disso. Agora, pessoas que buscam a sabedoria, buscam o desenvolvimento, com certeza deslancharão. No versículo 8 ele fala o seguinte: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandona a lei da tua mãe. Na própria palavra de Deus ela fala o seguinte, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então nesse versículo aqui de Provérbios ele vem confirmando exatamente isso, para não desprezarmos os nossos pais nem as nossas mães, para andarmos sempre mediante ao que eles nos falam. E aí logo no versículo 10 ele já vem falando o seguinte: filho meu, se os pecadores te seduzirem, não consistas. Não ceda caso os pecadores te seduzam, porque eles vão vir te oferecer coisas que aos olhos humanos parecem boa. Não, vamos ali com a gente vai fazer uma cena ali, a gente vai roubar fulano de tal, mas não vai dar nada. A gente vai pegar essa grana e divide o dinheiro. Falando no termo popular de hoje em dia, seria exatamente isso. Propostas que mexem com o teu ego, a tua ganância.
Muitas pessoas vão para o mundo do crime por conta dessas propostas, porque elas cedem a esses pecadores. E aí mais para frente ele vem falando o seguinte no versículo 15: Filho meu, não ande tu no caminho com eles, refreia o teu pé de seus caminhos, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então aqui é o conselho de Davi para Salomão. Saia do caminho dessas pessoas que querem te levar para a parte ruim. Ah, vamos ali, você trabalha uma noite ali na biqueira, você vai ganhar 200, 300 reais numa noite. Se você for trabalhar numa empresa mesmo, é R$ 1.000 por mês, cara. Em 3, 4 dias você faz esse dinheiro. Então as propostas geralmente elas vêm dessa forma. Então não ceda a esse tipo de proposta. Não ceda a esse tipo de coisa, porque isso daí com certeza vai te levar para o caminho da morte, para o caminho muito ruim. No versículo 22, ele fala o seguinte: por quanto tempo, ó simples, amarás a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Quando ele fala de simples aqui, ele fala de pessoas ingênuas. Se você pegar a raiz da palavra, você vai ver que quando ele fala de simplicidade, ele fala a respeito de ingenuidade. Então, até quando você, que é uma pessoa ingênua, vai continuar sendo uma pessoa ingênua? Até quando você, que é um escarnecedor, vai continuar com esse escárnio? E até quando você, tolo, vai odiar o conhecimento? Você que é tolo, até quando você vai ficar sem buscar conhecimento, sem buscar se desenvolver, sem buscar prosperar na sua vida, sem buscar mudar o patamar da tua vida? No 23 ele fala o seguinte: atentai para a minha repreensão. Eis que derramei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes. Estendi a minha mão, e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Então aqui é Deus falando que ele está sempre ali, usando alguém para te dar um conselho, usando alguém para te repreender, usando alguém para te falar do caminho certo. E aí você está sempre desprezando esse conselho, essa repreensão, essa pessoa com que Deus escolheu para te falar qual que é o caminho que você deve andar. E aí no 26 ele já fala o seguinte: eu também rirei da vossa calamidade e zombarei quando o vosso temor chegar. Então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não encontrarão, porque odiaram o meu conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do teu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios, porque o desvio dos simples o matará e a prosperidade dos tolos destruirá. Então, o que acontece? Aqui ele está falando a respeito justamente disso, que Deus está ali sempre, tentando te alertar, tentando te ajudar, e você está sempre negando, sempre desprezando, sempre virando as costas. E no dia do juízo final, quando você chegar para ele e falar: ó, Pai, tem misericórdia de mim, eu não sabia o que faria, ele simplesmente vai virar as costas para você. E aí você vai colher os frutos daquilo que você mesmo plantou. Então o seu momento de se arrepender é agora, o seu momento de deixar para lá as coisas erradas é agora. Porque no dia do juízo final já não tem mais tempo. Você chegará sobre ele e ele falará que não te conheces. Ele não te dará uma segunda chance. A sua segunda chance é hoje. Hoje você tem uma segunda chance. E para finalizarmos, aqui no 32 eu vou repetir novamente: porque o desvio dos simples os matará. Então aqui, o desvio do ingênuo o matará. Geralmente aquela pessoa que é ingênua, que é aquela pessoa que não tem malícia, não tem maldade, quando entra para o mundo do crime ou vai para alguma coisa do tipo, que é coisa errada, essa pessoa acaba morrendo muito rápido, porque ela não tem a malícia para a coisa, ela é muito ingênua. Então, se ela vai para esse caminho, com certeza ela vai acabar tendo um futuro muito triste para ela e para os seus familiares. E na segunda parte do versículo fala o seguinte: e a prosperidade dos tolos o destruirá. O tolo é aquela pessoa que não tem conhecimento. Então, geralmente, essa pessoa que não tem conhecimento, não tem entendimento das coisas, ela faz o seguinte: ela ganha uma grande fortuna, ela prospera, a primeira coisa que ele faz, larga a mulher. Segunda coisa que ele faz, vive fazendo festa, vive fazendo balada, fazendo bagunça com os amigos. E aí essa fortuna, ela vai estar potencializando a sua tolice e você vai acabar se destruindo. A Bíblia não está falando que uma pessoa que é tola não vai prosperar financeiramente,
Pode acontecer de você prosperar financeiramente, mas com certeza se acontecer de você prosperar financeiramente, será para a tua destruição. Então, a meditação que eu fiz sobre o capítulo 1 de Provérbios seria essa. Curtam, compartilhem, mandem para as pessoas que vocês acham que precisa ouvir essa palavra. Se inscrevam no meu canal, esse é só o princípio, temos muita coisa a melhorar, muita coisa a aperfeiçoar. Conto com o feedback de vocês, deixa aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham que a gente pode estar melhorando e espero que vocês tenham gostado. Paz e prosperidade a todos, que Deus dê um dia abençoado a todos vocês.